Pois bem, amigo telespectador, estamos de volta, reiteramos aqui as nossas saudações, o programa Primeira Página, sabe que de segunda a sábado garantimos a informação de forma diversificada neste canal que está no coração dos angolanos. Já tecemos inúmeras considerações sobre a nossa abordagem temática aqui que tem que ver com a violência doméstica e os contornos da mulher ao acesso à justiça. Paulo Nascimento é o nosso convidado, que é analista social. Neste bloco, dando sequência àquilo que estamos aqui a falar, as motivações que levam à violência doméstica muitas das vezes têm a ver com a questão da submissão e a escravidão. Como é que podemos refletir sobre esta perspectiva? Como entender a submissão e a escravidão? Que fotografia que nós temos atualmente? Nós temos algum dado histórico? Sim, nós temos. E a nossa história hoje não consegue adequar-se à realidade de hoje. Nós, os homens, queremos ter uma mulher conforme foi a nossa mãe para os nossos pais, para o nosso pai. E as mulheres hoje têm muita dificuldade em ser ou ter a postura que as nossas mães tiveram no passado. Tudo por quê? Porque o contexto mudou. Nós viemos de um período em que na família quem trabalhava era apenas o homem. As mulheres eram tidas como as donas de casa. Elas apenas tinham a responsabilidade de cuidar da casa, dos deveres da casa e da família. Hoje, as mulheres, fruto da própria influência que nós vivemos, que é de outra realidade, dadas as próprias dificuldades que as mulheres vejam as famílias a passar, elas entraram no mercado de forma a ajudar a própria família. Tem sido proveitoso, tem sido de bom agrado. É pena que o homem quer ter o apoio da mulher financeiramente, mas depois ainda quer ter a mulher ali a 100%, o que é quase impossível. Porque se os dois acordam às mesmas horas para ir trabalhar e regressam a casa às mesmas horas, muitas das vezes até o homem ainda chega em casa primeiro do que a mulher, e o homem quer ter tudo feito. É impossível, então. Hoje começamos a ter mulheres a trabalhar, começamos a ter mulheres a estudar, começamos a ter mulheres com cargos de chefia, mulheres com responsabilidades grandes na sociedade, então é quase impossível termos uma mulher submissa conforme era os tempos passados. Hoje temos muito a questão das nossas casas, são mais cuidadas por empregadas, por domésticas. Os nossos filhos são mais acompanhados por creche, por ZTL, por babás. Tudo porque as mulheres, as donas de casa, hoje estão mais dispostas, estão mais disponíveis para ajudar os seus maridos a vencerem na vida ou a triunfar. É pena que nós não estávamos preparados para essa mudança radical da forma que aconteceu. Mas estamos a bom caminho. Hoje já é mais fácil perceber. É verdade que há muitos relacionamentos que ainda chocam muito, muitos problemas de violência doméstica, tudo porque tem esses problemas. Quando não há um entendimento, principalmente por parte do homem, quando não percebe esta realidade, estes indicativos, acaba mesmo por resultar na violência doméstica. Sim, sempre que falhar algo em casa, o homem tende a culpar a mulher como sendo culpado, mesmo sabendo que não é propriamente hoje por hoje, não é propriamente uma tarefa da mulher, porque eu não sei se hoje por hoje ainda existe tarefa da mulher e do homem em casa, olhando para aquilo que é o contexto. Pois, embora em alguns relacionamentos ainda temos aqui a questão de mulher é mulher, homem é homem, e mulher tem alguma responsabilidade e o homem tem outras. Mas isto é algo que anos menos anos vem acabar, porque hoje estamos a ver mulheres com responsabilidade maior do que homens. Hoje estamos a ver mulheres a bancar, a sustentar famílias em que o homem está em casa. Hoje com essa coisa de desemprego, há homens desempregados e a mulher a sustentar o homem. E o homem está desempregado, está em casa, mas mesmo assim ainda espera a mulher que no final do mês meta a comida em casa para vir fazer aquele trabalho todo de casa, que é o trabalho doméstico, porque em outras palavras as nossas mulheres eram mais domésticas do que propriamente parceiras. Então, isto é um fenômeno que vem a mudar e
Agora vamos ter por causa do contexto, vamos ter uma velocidade maior, vai ser muito maior. E dentro em breve essa coisa de trabalho para mulher, trabalho para rapazes, vai terminar e o lar vai ser uma responsabilidade, sempre foi, mas vai ser uma responsabilidade do casal. Algumas vezes também terceirizada. Sim, vai ser a responsabilidade do casal, mesmo no sentido de ter que custear, porque hoje para fazer as compras, os dois já metem na mesa os salários, já fazem conta de quanto entra e quanto vão gastar, o que não era possível antes. Mas por esta altura, Paulo, o que é que se pede? É o empoderamento feminino? Pede-se direitos iguais ou direitos de oportunidades? Bom, eu penso que é preciso olharmos para o que se pede, porque existem aqui questões que não era preciso pedirmos. O próprio contexto por si só ajusta, leva-nos a ajustar automaticamente. A questão, por exemplo, dos direitos iguais, não precisa. Eu não penso que se tivéssemos que pedir aqui direitos iguais, se calhar olhávamos para aquilo que é a responsabilidade a nível da sociedade. Tipo, emprego, cargos. Mas dentro da família, sempre que a mulher tiver responsabilidade, poder financeiro, tiver um emprego, dentro da família, ela por si só é ajustado. Não precisamos sentar e traçar aqui leis, porque ele por si só... Porque não tem como você falar na mulher que quer ver a casa arrumada às 10 horas, quando sabes que a mulher sai às 6 e volta às 18. Obviamente o casal vai ser obrigado a ajustar isto. Então, para questões sociais, para questões de empregabilidade, para questões de cargos, oportunidades, sim, deve-se criar aqui normas e estudos para que demos resposta nisso. Por quê? Tudo por causa da nossa história. Estamos a viver uma realidade em que a mulher não estudava. Aliás, dentro da própria igreja também estão a viver esses problemas. As mulheres dentro das igrejas tinham limitações de cargos. Hoje, dado o contexto, já começamos a ver mulheres a crescer. Quando haver crescimento da mulher dentro da sociedade, este crescimento, essa evolução, também é arrastada dentro dos relacionamentos. Então, não era algo que devia nos preocupar em termos de relacionamento. Obviamente, em termos de sociedade, em termos de oportunidade na sociedade, sim. Porque há aqui organizações que ainda entendem que trabalhar com mulher é um pouco caricato, as mulheres não têm o dinamismo que se pretende, mas às vezes é tudo porque não viram, não foi dada a oportunidade. As mulheres são muito mais calculistas do que os homens. As mulheres são muito mais perfeitas a fazer as coisas do que os homens. Porque as mulheres, é como qualquer um de nós. Normalmente, quem comete mais erro é quem mais sabe, ou quem acha que já tem o domínio da situação. Quem lhe é dado uma oportunidade é muito mais cauteloso. Então, as mulheres lhes está sendo dada a oportunidade agora. E se olharmos para aquilo que é o contexto mesmo mundial, as mulheres têm se saído melhor que os homens, mesmo a nível de liderança. Se olharmos para países que as mulheres são líderes dos seus países, vamos ver que elas até têm dado bom resultado. Dentro de Angola, se olharmos para aqui para questões das nossas ministras, das nossas governadoras, das nossas líderes em termos empresariais, elas, por serem oportunidades novas, elas têm tendência de abraçar as oportunidades e procurar fazer de forma melhor. Isto, depois vamos ter aqui períodos em que vamos ter que analisar para ver se realmente as coisas têm tendência de melhorar ou piorar, mas as oportunidades devem ser dadas para as pessoas, não para os gêneros. Então não podemos confundir a submissão com escravidão? Não, em dias de hoje falar de escravidão é um pouco arcaico, estaríamos a recuar o tempo, porque não há condições hoje para falar... Mas ainda temos cérebros quadrados a pensarem nesse sentido. É sentido. só mesmo cérebro, mas em termos de prática, realidade e contexto, não há condições aqui, porque assim, a questão escravidão leva-nos a muitos elementos que depois não vamos conseguir dar resposta, porque para um indivíduo que no final do mês até tem uma remuneração, só a remuneração já afasta aqui esta questão de escravidão. Porque os escravos não recebem a remuneração.
Só a questão aqui de olhar para os direitos, o repouso, o descanso, a saúde, já afasta-se isso, porque enquanto estivermos a falar de escravos, os escravos não têm direito. Então, ok, olhamos aqui, se calhar estamos a trazer aqui o termo para tentar dizer que não, um trabalho um pouco esforçado, ou pede-se um pouco a mais do que aquilo que se devia. Mas tem a ver com o contexto, mas eu ainda creio que é um processo, isso logo vem a terminar. Não estou a ver isto a continuar por muito mais tempo. Pois bem, a questão da violência doméstica, os seus problemas estão todos identificados. Agora, a dinâmica é olharmos mesmo para as soluções e este deve ser necessariamente o desafio da juventude, principalmente porque é de lá onde saem maior parte dos registros de casos de violência doméstica. Para a forma de solução ou para mitigarmos aqui a situação de violência doméstica, tínhamos que olhar para aquilo que são as políticas. Criou-se uma norma que vem penalizar, vem criminalizar a violência doméstica, ok. Mas em termos daquilo depois que é acompanhamento, porque a questão criminal, o criminólogo como tal, ele não olha para o crime como tal, ele olha para o criminoso, olha para a vítima, olha para a sociedade. Então o que é que ele faz? Ele tenta ir buscar o fenômeno, ir na base, buscar o problema e dar solução. O que tem acontecido aqui em termos de política é olhar para o problema e tentar dar solução ao problema a partir dele, ou seja, olhou-se aqui, é crime, ok, é crime, então o indivíduo vai para a cadeia, ou o indivíduo é penalizado ou punido, mas isso não dá resposta por si só ao problema. É como se estivéssemos a criar várias cadeias, sim, não é? Sim, o que é preciso é o quê? É criar aqui, chamar, e há muito tempo que se chama aqui a atenção aos nossos políticos, tem que ter um pouco de mais noção naquilo que é o trabalho das ciências. Temos criminólogos, temos sociólogos, temos juristas, temos filósofos, antropólogos, nós temos indivíduos aqui que esses por si só, se olharmos, pormos esses indivíduos sentados e aproveitarmos mais os nossos cientistas, porque eles não são aproveitados, os nossos estudiosos não são aproveitados, e se são aproveitados, são mais aproveitados a nível da política. E não é que se pretende. Não podemos levar os acadêmicos à política porque depois tornamos-los ridículos. O que temos é que fazer é pegar os cientistas e porem na prática a trabalhar, criar condições para esses darem resposta naquilo que são os fenômenos que têm acontecido. O que é preciso? Olhamos para o problema violência doméstica como forma de solução. Chamamos psicólogo, criminólogo. Ok, está aqui, este é um problema. Como devemos resolver ou mitigar esse problema? Lá cada um vai dar o seu contributo e cada um vai ser inserido dentro daquilo que são as instituições de resposta. Ok, se calhar não vamos banir aqui o fenômeno como tal, mas reduzir drasticamente esses números que são alarmantes é a meta e devíamos ter isto como prioridade. Não é de bom agrado saber que em num período como esse, em 2019, Angola, de março a novembro, registrou cerca de 2.500 crimes, crimes de violência doméstica. É um número elevado. Então, não há um mecanismo de dar uma resposta a esses números, de reduzirmos esse número. Temos, e uma das melhores formas é, para começar e como base, em que se ocupa as pessoas? Onde é que as pessoas se ocupam? Em quê? O indivíduo por si só não deve ser dado muito espaço para nada fazer. O indivíduo tem que estar ligeiramente ocupado. E quando estiver desocupado, tem que estar desocupado para descansar. E o descanso requer mesmo o descanso. Devemos festejar quando possível, devemos comemorar quando possível, devemos nos divertir quando possível, sim. Mas quanto tempo nós temos de diversão? Dá a impressão que nós temos mais tempo de diversão do que de trabalho. Nós temos mais tempo de ficar em casa do que ir para a escola e trabalhar. Ou seja, isso é grave. A casa não pode ser o sítio para se passar mais tempo. Sobretudo para os chefes de família. A casa deve ser o sítio para ir repousar. O indivíduo deve ir para casa para repousar. E não é o indivíduo que fica o dia todo em casa. Aí é preocupante, porque depois tem tendência, muita convivência depois, porque a convivência humana tem essa tendência, depois de procurar outros caminhos e momentos menos bons. Então, X horas para repouso, X horas para trabalhar, X horas para estudar.
E quando dermos conta, o indivíduo ocupa-se a maioria do tempo e ocupa em boas coisas. O que devíamos olhar para nós, enquanto hoje já jovem, e para nossas crianças. O que é que as nossas crianças se ocupam? Temos que começar a olhar para essas coisas, porque depois estamos a dar muito espaço. Os indivíduos têm tendência de entrar para atos menos bons. Estamos a falar de violência doméstica, mas depois temos o nosso indivíduo que olhar para a questão das nossas famílias nas ruas, estão ali a levar a criminalidade. Tem aí outros problemas maiores. Então, como forma de solução, chama-se aqui a sociedade civil, ouve-se as pessoas. Aqueles que todos nós temos contributo a dar para combater este mal, para combater esse fenômeno. Então, chama-se as pessoas, cada um ao seu tempo, cada um na sua área, cada um dê a sua contribuição. Dentro daquilo que é o que se chegar, aquilo que é prioridade como urgente para resolvermos, metemos em prática. O que não for possível ser posto em prática já, dado os problemas que também Angola vive, então, mas metemos em segundo plano, mas um segundo plano não para muito tempo, para daqui a 3, 4, 5 anos. O que é preciso haver interesses, e os interesses não podem basear-se apenas em criar leis. As leis, elas por si só, não vão resolver seus problemas. Precisamos ter aqui o contexto com base nos acadêmicos, nas ciências. As outras realidades só saíram desse problema porque estudaram o problema. É que o problema é violência doméstica, então vamos estudar violência doméstica. Assim vamos resolver os problemas. Paulo, muito obrigado. Alguma palavra de conforto, já mesmo assim, para finalizarmos um apelo, estamos no feriado prolongado. Quem estiver a trabalhar, tal como nós, bom trabalho desejamos, mas alguma palavra de conforto para quem ainda está neste festival do 11 de novembro? Olha, em forma de palavra de conforto, dizer às pessoas que essas horas ainda encontram em convívio, em festas, em comemoração, a responsabilidade, a prudência é importante. E não nos esquecemos nunca que o país precisa de nós e só conseguiremos dar resposta nisso trabalhando. E estamos firmes para dar resposta, sobretudo os jovens. Hoje temos o sábado, se tiver que consumir, tenha em consideração que segunda-feira chega aí e temos que estar preparados para produzir. Então, não esqueçam que se tiver a beber, não conduza. E se tiver a conduzir, por favor, chegue em casa mais cedo, descansa para que amanhã tenha condições para trabalhar. Para os que estão a vir de viagens, muito cuidado a essas horas, muita atenção, muita prudência, para que não tenhamos situações piores. Pois bem, muito obrigado, Paulo, pela presença e esperamos contar mais vezes consigo. Obrigado, Ilustre. Vamos estar aqui sim. Ok. Luís. Pois bem, assim, amigo telespectador, nós vamos a mais um curto intervalo. Daqui a pouco olharemos para outras notícias que fazem manchete naturalmente o dia de hoje, como também os outros dias, porque é assim que resumimos a primeira página ao sábado, olhando para as matérias que foram destacadas ao longo da semana informativa. Por agora, e mesmo um curto intervalo, em até já.